Então, boa noite. Nós finalizamos o sistema esquelético, né? Que daí nós fizemos a nossa aula prática com o esqueleto. Vocês fizeram os desenhos, né? Que estão aqui, foram perfeitos. O grupo da Antônia, o grupo da Lília, está aqui. Vou levar para computar na nota de vocês. E daí agora a gente vai falar sobre o sistema respiratório. Eu vou só confirmar a data da prova de vocês para ver se vai dar para o sistema respiratório entrar na prova, tá? Mas ele é pequena a quantidade de slides. Se for para a prova, aí a gente só acrescenta a parte dos slides mesmo, tá bom? Então vamos lá, iniciando o sistema respiratório. Então, qual a função do sistema respiratório? A função do sistema respiratório é facultar ao organismo uma troca de gases com o ar atmosférico, assegurando permanentemente concentração de oxigênio no sangue, necessária para as reações metabólicas e, em contrapartida, servindo como via de eliminação de gases residuais que resultam dessa reação e que são representados pelo gás carbono. Resumindo, qual a principal função do sistema respiratório? A principal função dele é captar, né, ou facultar o oxigênio para as células e eliminar o gás carbono. Né? Então, ele vai captar o O2 e vai eliminar o CO2, que é o gás carbono. Então, todas as células do corpo humano, elas necessitam de oxigênio. Né? Então, precisa existir essa troca, né, entre a capturação, né, facultar o oxigênio que vai para as células, para a corrente sanguínea, e eliminar o gás carbono. Então, a principal função do sistema respiratório é capturar o oxigênio e eliminar o gás carbono. Por isso que é necessário que vocês vão ter muito contato com isso e a gente no nosso dia a dia. Quando a pessoa está desmaiando, fala, né? Por exemplo, eu não estou bem, eu acho que eu vou desmaiar. Então, o que é necessário a gente estar fazendo, né? Pedir que ela sentada, né? Abaixe a cabeça, né? Inspira e vai eliminando um pouquinho o ar. Ou seja, a gente quando inspira, a gente está puxando, capturando o oxigênio. E expira, né? Para estar eliminando o gás carbono. Quando eu inspiro, que eu puxo o oxigênio, eu vou ajudar essa pessoa a voltar, né? Digamos assim, ao normal. Ela pode até desmaiar, mas ela vai conseguir, né, ficar um pouco mais respirando. Então, às vezes diz assim, né, levanta a cabeça para o lado. Então, primeiro você pede ela para baixar, expirar, né, e aí você vai prestando os outros primeiros socorros que vocês vão aprender, acho que é com a professora Solange, né, ou já está tendo essa aula. Então, o oxigênio, ele é importantíssimo, né, para as células, para a nossa sobrevivência, para as funções vitais do corpo humano. O que acontece? Um exemplo que a gente vai ver em sistema circulatório, mas a gente pode estar falando aqui. No caso dos pacientes, vocês vão ter muito contato com os pacientes que têm anemia, né, que é uma baixa da hemoglobina. O que acontece com essas pessoas que têm anemia? A maioria delas, elas podem vir a desmaiar, ficam indispostas. O que acontece? Quando a pessoa tem uma anemia muito acentuada, o oxigênio não consegue ir
para as células, ou seja, não consegue um percentual bom para as células. Então, as células não funcionam normalmente naquele momento, digamos assim, das pessoas que estão com anemia, com a queda da hemoglobina. Por quê? Porque essa hemoglobina, ela é rica em oxigênio. Quando você tem a anemia, que é a queda da hemoglobina, a gente fala que a pessoa está anêmica, a hemoglobina está baixa, né? Ela é o que está acontecendo? Ela está tendo uma queda de oxigênio e aí essa pessoa pode ficar desmaiando constantemente, tá? Então, o oxigênio é de suma importância para o funcionamento das células. Repetindo, qual a principal função do sistema respiratório? Capturar o oxigênio e eliminar o gás carbono. Esse sistema é constituído pelos tratos, né? Então, o sistema respiratório, ele é constituído pelos tratos, que são chamados de vias respiratórias superiores e vias respiratórias inferiores. O trato respiratório superior é formado por órgãos localizados fora da caixa torácica. Lembra lá no esqueleto que vocês viram a caixa torácica? Né? Então, o trato respiratório superior, os órgãos que faz parte dele, eles estão localizados fora da caixa torácica. Quais são esses órgãos que estão localizados fora da caixa torácica? Que são responsáveis, né, pelo funcionamento das vias respiratórias superiores. O nariz, o externo, né, que fica aqui abaixo, a cavidade nasal, faringe, que a gente já vai ver já já, a laringe e a parte superior da traqueia. O trato respiratório inferior, ele consiste em órgãos localizados na cavidade torácica. Parte inferior da traqueia, que são o quê? Os brônquios, os bronquíolos, os alvéolos e os pulmões. Então, o sistema respiratório está constituído por vias respiratórias. Essas vias respiratórias, nela nós temos o trato respiratório superior e o trato respiratório inferior. O trato respiratório superior está localizado fora da caixa torácica. Quais são eles? Quais são esses órgãos que estão fora da caixa torácica? Nós temos o nariz, o externo, que vai ficar abaixo, que não dá para a gente ver, a cavidade nasal, né, que são as narinas, a faringe, a laringe e a traqueia. Já o trato respiratório inferior é o que fica na caixa torácica. Lembra lá da caixa torácica no esqueleto? Então, quais são os órgãos que ficam dentro, que ficam na parte da caixa torácica? Nós temos a parte inferior da traqueia, né, porque ela já fica aqui embaixo. Nós temos os brônquios, os bronquíolos e os alvéolos. Os alvéolos pulmonares aqui não está dando para ver direitinho, mas eles parecem uns raminhos de árvore assim. A gente vai ver lá no boneco. E os pulmões. Então, no sistema respiratório, quais os principais órgãos que nós temos? Os pulmões. Por que os pulmões? Porque nós temos o pulmão direito e o pulmão esquerdo. Agora nós estamos vivenciando uma pandemia, né, do SARS-CoV, que é o vírus, né, o que é o Covid, que aí o que acontece? Qual o principal órgão que ele atinge? Os pulmões. E por quê? Porque nós somos contaminados, né, pelas vias aéreas superiores também, né? Por isso que a gente usa a máscara. E aí o que acontece? Se nós somos contaminados pelas vias aéreas, né, superiores, então vai passar pelo nariz, pela traqueia, laringe, o vírus, e ele vai fazer um auê aí na vida da gente, tá? Mas o principal órgão que ele atinge são os pulmões. E a maioria dos pacientes, dos infectados, dos atingidos hoje pelo SARS-CoV, que é o vírus, né?
o que é que eles relatam? Essa dificuldade ao respirar, porque o vírus se aloja principalmente nos pulmões, né? Criando muitas das vezes coágulos e dificultando a respiração. Então, o principal órgão do sistema respiratório, nós temos são os pulmões, o pulmão direito e o pulmão esquerdo. Pois a gente já vai falar numa patologia importantíssima aqui. Vou deixar para o final do slide. Deixa eu só ver quem está aqui no chat, que talvez não está conseguindo ver alguma coisa, eu preciso responder. Não, ninguém falou nada aqui. Boa noite, professora Gisele, estou presente. Certinho, Gisele, boa noite. Antônia, está travando, então acho que é a sua internet. Os outros alunos estão tendo essa dificuldade, está travando? Pode ser a sua internet, Antônia. Porque aqui está tranquilo. Mas vai vendo que você consegue acompanhar. Depois da aula, qualquer coisa você me fala, tá bom? Então, nós vamos falar, né, o que é que nós vamos, das vias agora, o trato respiratório superior, né? E o que a gente vai falar agora, o principal órgão, que é o nariz, que ele está localizado fora da caixa torácica. Então, o nariz, que é um órgão do sistema respiratório superior, por quê? Porque ele está fora da caixa torácica. O nariz é uma protuberância situada no centro da face, né? Então, aqui nós temos a nossa face e ele está situado no centro. Então, o nariz é uma protuberância situada no centro da face, sendo a parte exterior denominada nariz externo, né? Então, aqui, a parte exterior do nariz é nariz externo, e a escavação que apresenta interiormente, conhecida por cavidade nasal. Então, nós temos a cavidade, né, a parte externa do nariz, e aqui nós temos as narinas, que elas são chamadas de cavidade nasal. Então, a parte externa, que é o dorso, a raiz do nariz, aqui são as asas do nariz, direita e esquerda, e nós temos aqui interiormente a cavidade nasal, que são chamados de narinas. E essa pontinha aqui, né, que muita gente tem perfeito, outros não tem, outros reclamam, querem fazer cirurgia sucessivamente, é chamado de ápice do nariz. Então, raiz do nariz, dorso do nariz, as narinas, asa e ápice. O nariz externo, que é representado aqui pela raiz, pelo dorso, pela asa, o nariz externo tem a forma de uma pirâmide triangular, né? Ela parece uma pirâmide. De base inferior, cuja face posterior se ajusta verticalmente 1/3 médio da face. As faces laterais do nariz apresentam uma saliência singular que recebe o nome de asas do nariz. Então, quais são essas saliências? Essas asas, né? Aqui, ó, do nosso nariz. Ápice, as asas, que são essas saliências, a raiz e o dorso. Aqui essa é a anatomia do nariz, tá? Continuando ainda, o ar entra no trato respiratório através de duas aberturas chamadas narinas. Então, aqui, ó, narina, as narinas, então são duas aberturas. Então, o ar entra no trato respiratório através de duas aberturas chamadas de narinas. Então, por isso que agora, nessa questão da pandemia, a gente usa bastante máscara,
E só não na pandemia, né? Mas vocês, quando estiverem trabalhando no dia a dia, agora porque existe a pandemia. Mas nós da área de saúde, principalmente vocês que vão trabalhar em hospitais, entrar em UTIs, em leitos, o correto é que use esse EPI, que é chamado de máscara. Por quê? Porque ele vai proteger, né, todos nós de estar nos contaminando com patologia, com micro-organismos, né, que pode nos contaminar através das narinas, através das vias aéreas superiores. Então, o ar entra no trato respiratório através de duas aberturas chamadas narinas. Em seguida, ele flui pelas cavidades nasais direita e esquerda. Então, primeiro o ar entra pelas narinas, depois ele vai seguindo, né? Ou seja, ele flui pelas cavidades nasais direita e esquerda, que estão revestidas por mucosas respiratórias. O septo nasal, ele separa, que já a gente vai ver aqui na imagem, ele separa essas duas cavidades. Os pelos no interior das narinas, né? Todos nós temos os pelinhos, não é isso? Então, tem pessoas que elas têm a mania, digamos assim, de estar tirando os pelinhos do nariz. E muitas vão até em depiladoras para retirar esses pelos. É correto? Não. Por quê? Porque os pelos eles vão ajudar a filtrar as partículas que a gente expira. Então, você pode até, claro que tem pessoas que têm esses pelos muito extensos, grandes, então você pode vir com a tesourinha, aquelas tesourinhas pequenas, chamadas de higiênicas, de curativo, e você dá uma cortadinha. E além de estar retirando, você vai perder essa parte da filtração, como pode lesionar a mucosa da narina, e o que pode vir a acontecer? Criar, né, você ter algum processo inflamatório nessas cavidades, que vai dificultar o quê? A sua respiração. Então, correto, se está incomodando, que retire cortando, né? Corta um pouquinho o pelo, faz a higienização correta, mas não tirar. Com pinça ou cera, isso não é correto. Mas muita gente faz pela estética, né? Então, os pelos no interior das narinas, eles vão filtrar grandes partículas de poeira que podem ser inaladas. Então, esses pelos, eles vão filtrar, vão fazer uma limpeza. Então, tipo, vocês no ambiente que vocês estão agora, eu aqui, vai que tivesse muita poeira. Então, tem pessoas que são alérgicas, começam a espirrar o tempo inteiro, principalmente quem tem rinite. Então, esses pelos vão ajudar a filtrar essa poeira, esse ácaro que a gente pode estar inalando. Além disso, a cavidade nasal contém células receptoras para o olfato. Então, por isso que a gente tem que ter bem cuidado. Com o sarcó, né, agora com o Covid, muitas das pessoas estão, qual um dos principais sintomas? A perda do olfato. Eu, particularmente, ainda não recuperei o meu totalmente. Ou seja, o que é que o vírus faz? Um exemplo meu. Eu senti bastante, muito ardendo, como se tivesse algo passando, cortando a minha cavidade da narina direita. E hoje, quando eu tento sentir algum cheiro, eu sinto mais na esquerda do que na direita, tipo, né, se eu pressionar. Então, provavelmente, o que aconteceu? Essas células receptoras minhas aqui do olfato, ela provavelmente ela foi atingida pelo vírus, né? Foi onde me acometeu. Muitos vão lá para o pulmão, paladar. No meu caso, particularmente, foi nas narinas. Tá? Então, deu para entender a importância, né, do nariz, da cavidade nasal para o sistema respiratório, né? Então, aqui nós temos a narina, os orifícios, né, que é como se a gente tivesse tirado aqui, ó, e jogado para cá, tá?
Então, nós temos a narina, as duas, orifício anterior, e nós temos o septo, que o septo é essa cavidadezinha aqui nossa. Tem pessoas que têm ela bem fininha, né, perfeitinha, outras querem fazer cirurgia. Então, narinas e o septo. Então, aqui nas narinas, nós temos os pelos, que eles vão ajudar a filtrar grandes partículas, principalmente de poeiras que a gente inala. E, além disso, ele contém, nessa narina aqui, contém células receptoras para o olfato. O que é olfato? É você conseguir sentir cheiro. Essa narina aqui, anatomicamente, né, nós temos uma peça aqui, que são chamados de coanas. Então, aqui na narina, internamente, se a gente pegasse um nariz, fizesse um corte anatomicamente, lá no interior deles, oi Geila, lá no interior deles, a gente ia ver as coanas e o septo nasal. Então, quando... eu estou sempre dando o exemplo do Covid, porque é importante para você, já vai fazer parte, né? Uma das professoras vai estar dando aula. Então, o Covid hoje vai estar no Sistema Único de Saúde, né? De notificações, tudo. Então, é importante vocês estarem sabendo. Então, aqui no septo nasal, quando faz a coleta para o Covid, para o SARS-CoV, que faz o PCR, que colhe nas narinas, que é nasofaringe e orofaringe, na orofaringe, e tem um antígeno, que também é com SOAB, mas só colhe nas narinas. Quando é que a gente sabe que atingiu o local correto para colher com o SOAB, né? A secreção para fazer o antígeno, para saber se você está ou não com Covid, se você tem ou não o vírus SARS-CoV. É quando a gente insere o cotonete ou o SOAB. Quem não sabe o que é SOAB, ele parece um cotonete. Quem já fez o exame sabe. Então, a gente insere aqui pela cavidade nasal, né, pelas narinas, e aí quando a cabeça do SOAB, né, para vocês entenderem que é onde fica o algodão, aí ela chega aqui no septo, aí é como se não fosse mais, tá? A gente insere o SOAB e aí sente tocar. Onde é que toca? Aqui, ó, no septo. E próximo, e pega um pouco também nas coanas. Então, a secreção que tem aqui, aí a gente vai iniciar o exame, tá? Só uma informação. Próximo slide. Então, ainda falando do nariz, da cavidade nasal. A cavidade nasal é a escavação que encontramos no interior do nariz, né? Então, logo no início, internamente, lá dentro, porque aqui é externo, né? Quando a gente vai pelas narinas, o septo, as coanas, é internamente. Então, a cavidade nasal é a escavação que encontramos no interior do nariz. Ela é subdividida em dois compartimentos, um direito e um esquerdo. Cada compartimento dispõe de um orifício anterior, que é a narina. Então, voltando aqui. Então, nós temos compartimentos. Internamente aqui nós temos as narinas, esses dois orifícios aqui. Só que aqui a gente está vendo externamente, né? Mas seguindo por dentro, tipo se a gente estivesse colocando SOAB aqui, é a cavidade internamente. Então, a cavidade nasal é a escavação que encontramos no interior do nariz. E ela é subdividida em dois compartimentos, um direito e um esquerdo. Cada compartimento dispõe de um orifício anterior, que é a narina, né? Então, nós temos a narina, que é esse orifício, esse buraco, vulgarmente falando, narina direita, e a narina esquerda.
e um posterior denominado coanas. Vamos voltar aqui. Então, nós temos a narinas, né? E nós temos internamente, vocês não conseguem, olhando aqui para mim, vocês não iam conseguir ver as coanas, e nem olhando vocês aqui próximo a mim, olhando o nariz externamente, e internamente eu não conseguiria ver essas coanas. Então, as coanas fazem a comunicação da cavidade com a faringe. Por isso que quando a gente está colhendo materiais, né, que não necessariamente seja para a Covid, mas um dia vocês, no trabalho de vocês, precisar fazer uma coleta de um material, né, da nasofaringe, vocês vão fazer justamente, né, inserir esse soado, e quando tocar lá no anseto, é que vocês vão estar chegando aqui, ó, faz a comunicação da cavidade nasal com a faringe. É na cavidade nasal que o ar torna-se condicionado, ou seja, filtrado, umedecido e aquecido. Então, nas narinas, nós temos os pelos, que vai fazer a filtração, né? Mas é quando chega nessa cavidade aqui nasal com a faringe, né? É que o ar torna puro, tá? Ele torna-se filtrado, umedecido, aquecido. Quando ele passa aqui nos pelos, principalmente se a gente estiver inalando poeira, ele como se ele tirasse superficialmente, né, essa poeira, fizesse superficialmente uma filtração. Mas quando chega na cavidade nasal com a faringe, né, principalmente aqui nessa cavidade nasal, é que o ar torna-se condicionado, ou seja, é filtrado, umedecido e aquecido. Então, os pelos na narina vai só fazer uma limpeza superficial quando a gente inala e quando a gente inspira. Mas só que na cavidade nasal, que é onde ele vai tornar-se um ar puro. A cavidade nasal contém várias aberturas de drenagem pelas quais o muco dos seios paranasais é drenado. Os seios paranasais compreendem os seios maxilares frontal, etimoide e esfenoide. Esses seios etimoide e esfenoide, por causa, eles estão localizados, né, nos ossos etimoide e esfenoide. Que a gente, quando for para outra prática, que a gente for ver sistema respiratório, aí a gente vai pegar o esqueleto novamente, né, lá principalmente a parte do crânio, né, porque o nariz está localizado na face, então a gente vai pegar toda a cabeça, e o boneco também que a gente tem lá para vocês entenderem essa imagem aqui. Então aqui nós temos, né, a cabeça, e aqui nós estamos mostrando o nariz. Então, o ápice do nariz, as narinas, o ápice, as narinas, tudo que a gente viu aqui, né, essa imagem aqui do septo nasal, as narinas, orifício, essa imagem, né, da raiz, dorso do nariz, as asas do nariz e o ápice, aí internamente a gente está vendo aqui, tá? Só a imagem, mas a gente vai ver melhor. Depois eu vou procurar um material com a imagem melhor para estar passando para vocês também, daquele livro. Então, primeiro nós vimos aqui o nariz, que faz parte do respiratório. Esse sistema é constituído pelos tratos vias respiratórias superior e inferior, só para vocês relembrarem. O trato respiratório superior é formado pelo nariz, que é externo, cavidade nasal, faringe e laringe. Então, a gente já viu o nariz e agora a gente vai estar vendo a faringe, tá?
Então, a faringe. A faringe é um tubo que começa nas coanas. Lembra lá das coanas? Eu gosto de ficar voltando para vocês não se perderem e conseguirem entender melhor. Ó, as coanas. Então, a gente vai falar da faringe agora. Então, aqui está as coanas internamente. Então, a faringe é um tubo que começa nas coanas. Lembra lá da imagem, né? Que eu mostrei as coanas. E estende-se para o baixo do pescoço. Então, ela vai vir aqui, ó. Imagine pelas cavidades nasais. A cavidade nasal, né, toca lá nas coanas e vem estendendo, né, porque vai fazer isso pelo pescoço. A faringe, ela se situa logo atrás da cavidade nasal, que aqui a gente está vendo anteriormente, né, frontal. Mas a faringe, ela está situada na cavidade nasal, logo à frente das vértebras cervicais. Sua parede, lembra das vértebras? Tem as vértebras cervicais, torácicas e lombares, que a gente viu lá no sistema esquelético. Por isso que o sistema esquelético é importante. A faringe é um tubo que começa nas coanas, na imagem que eu mostrei anterior para vocês, e estende-se para baixo do pescoço, então é como se fizesse isso, né? Então começa nas narinas, estende para baixo do pescoço, ela se situa logo atrás das cavidades nasais e à frente das vértebras cervicais. Das vértebras cervicais, se vocês lembram, ficam aqui, ó, tá? Lembra, cervicais, torácicas e lombares. Sua parede, né, da faringe é composta de músculos esqueléticos e é revestida de túnica mucosa. A faringe funciona como uma passagem de ar e alimento. Então, quando a gente está deglutindo, você mastiga e quando você deglute, não faz assim? Você sente, e se você está conversando próximo com alguém, quando você está se alimentando, você percebe quando a pessoa vai engolir, deglutir, ela faz um movimento. As pessoas idosas, né, com o passar do tempo, elas têm mais uma dificuldade para deglutir. Então, você presencia mais esse movimento aqui, ó, quando ela está deglutindo. Por quê? Porque a faringe funciona como uma passagem de ar e alimento. Então, dá para a gente perceber quando a pessoa está deglutindo, né? Porque a faringe, ela, além de dar passagem para o ar, é onde também passa o alimento. Por isso que tem pessoas que têm CA, têm câncer na faringe, e aí é necessário ficar se alimentando através de sondas. A faringe, ela é dividida em 3 regiões. Vamos aumentar as horas. A faringe é dividida em 3 regiões anatômicas: nasofaringe, orofaringe e laringofaringe. Então, a faringe é dividida em 3 regiões anatômicas, ou seja, em 3 partes. Quais são as 3 regiões anatômicas da faringe? Nasofaringe. Por que nasofaringe? Quando eu falo, olha, a coleta para o antígeno, para o PCR, para o diagnóstico laboratorial, né, da COVID, da doença COVID, ou seja, para a detecção do SARS-CoV, que é o vírus, faz-se uma coleta pela nasofaringe e orofaringe. Então, agora, quem não sabia, já sabe. Provavelmente você já sabe. Nasofaringe, porque passa o cotonete no nariz, narina direita, narina esquerda, até chegar lá no septo, lembra? Que é quando toca, sente o septo, aí a gente, sério, dá uma gira, o suave, tira, vai com outro suave na outra narina, toca, sentiu o septo, gira, para o antígeno. Mas quando vai fazer o PCR, o RT-PCR, aí vai fazer
com esse SOAB, narina, direita e esquerda, e a orofaringe. Porque orofaringe vem de oral, de boca. Então, vai inserir pela boca até chegar próximo à faringe. E a lingofaringe, laringofaringe, que ela vai pegar os dois, tá? Então, quando você mesmo faz cirurgias, né? De falar, vou fazer, de tirar as amígdalas, né? Fazer cirurgia, porque eu tô com dificuldade. Aí tem médicos hoje, otorrinos, que já faz uma laringofaringe completa, né? Já faz uma retirada. Além das amígdalas, ele já retira tudo. Mas aí a pessoa perde muito o quê? Influencia muito na imunidade, nas células de defesa do paciente. Mas resumindo aqui, a gente está falando da faringe, né? Que faz parte lá dos órgãos do sistema respiratório superior. Por que superior? Porque está fora da caixa torácica. Quais são esses órgãos? Nós falamos do nariz e agora nós estamos falando da faringe. Essa faringe, ela funciona também, ela tem uma grande função importantíssima, duas funções importantíssimas, que é a passagem do ar e a passagem de alimento. Essa faringe, ela está dividida em 3 regiões anatômicas. Quais são elas? Nasofaringe, a gente lembra de nariz, orofaringe, garganta, e laringofaringe, da laringe, com o segmento aqui, naso, oro e da laringe, tá? Que a gente já vai ver. Então, faringe, ela divide em naso, oro e laringofaringe. Por que laringofaringe? Faringe e o láringo da laringe. Então, juntamos laringe com faringe da laringofaringe. Então, é a junção da laringe com a faringe. Então, aqui está a divisão da faringe. Nasofaringe, orofaringe e laringofaringe, que é a junção da laringe com a faringe. Só uma peça anatômica. Aí aqui nós temos, né, internamente, né, um corte anatômico desse seio nasal, né, dessa junção aí do nariz, e para vocês estarem vendo a divisão. Então, nós temos aqui a nasofaringe, ó. A nasofaringe, essa parte aqui. E nós temos o orifício faríngeo. Aí nós temos a orofaringe, que já começa aqui, né, na úvula. Tá vendo? Essa úvula aqui é o que chamam de... Tem pessoas que falam que é o sininho, né? E tem pessoas que não tem ele completo. E aí fica gago, né? Que a gente fala gago. É porque ela tem aqui a úvula tem uma deficiência anatômica. Então, nasofaringe, a gente lembra da cavidade nasal. Orofaringe, né, ela já começa logo abaixo. É aqui na orofaringe que a gente faz a coleta do material para o COVID. E, além disso, tem outro exame que vocês podem se deparar, se alguém um dia for para laboratório, em salas de coleta, ou em hospitais. Todos os hospitais hoje têm laboratórios, e vocês, como enfermeiros, sempre são solicitados para fazer coleta de materiais desse tipo, né? Principalmente daqueles pacientes que vocês estão acompanhando nos leitos. Então, o médico pode solicitar que uma de vocês faça uma coleta de material da orofaringe de Joana do leito 4, para fazer uma cultura de garganta, que a maioria conhece. Qual é o material? A secreção da orofaringe. Qual o material que vocês vão usar, né, para fazer essa coleta desse material biológico? Vocês vão usar o mesmo SOAB,
que usa aqui na nasofaringe, que a gente estava dando exemplo para a coleta para o material do COVID. Então, na orofaringe, tanto para o COVID ou para uma cultura de orofaringe, para saber se o paciente está tendo ou não uma infecção, né, de garganta ou uma infecção chamada da orofaringe. Então, vocês vão pegar lá, pedir o paciente que abra a boca, com uma espátulazinha vai baixar a língua dele, porque não pode contaminar esse SOAB, e aí vocês vão colher aqui, né, e passar para um meio específico, tá? Então, aqui há outro exemplo da orofaringe, de diagnóstico laboratorial, que vocês vão estar sempre tendo em contato, para saber se tem ou não infecção de garganta. No momento da pandemia, nosso grande exemplo é a coleta do material para o diagnóstico do COVID, que faz nasofaringe e orofaringe. Tem pessoas que elas têm aqui na nasofaringe, provavelmente um de vocês já tiveram, um acúmulozinho de alimento e que cria tipo umas bolinhas esbranquiçadas que dá um odor fétido, né? Um mau cheiro. E aí o que é que tem que fazer? Tem que estar removendo, pode estar fazendo essa remoção com o SOAB. Nós mesmos em casa, tendo cuidado, pode pegar um cotonetezinho estéreo, né? E tentar retirar. Ou fazer um gargarejo. Por quê? Porque aqui na orofaringe, principalmente crianças, que tem mães que não têm um cuidado, principalmente recém-nascidos, de fazer a limpeza, né? Com a gazezinha na boca. Que aí o que acontece? Começa a acumular aqui, e aí com esse resíduo de alimentos, ele pode estar criando uma infecção. Contamina, né? E aí começa a criar infecção, e é onde vem a infecção também de garganta. Então, por isso que é correto nós adultos perceber isso, tá fazendo essa limpeza e cuidado bastante com crianças, porque às vezes a infecção de garganta pode estar vindo por falta, sendo causada de uma higienização bucal, né? E aí está acometendo aqui, ficando resíduos na orofaringe. Depois a gente tem aqui a laringofaringe, né? Que é a hipofaringe. Aí ela já fica aqui embaixo, já descendo. E logo em seguida nós temos aqui o esôfago. E aqui abaixo nós temos a traqueia. Tá? Então, imagine seguindo aqui, ó, narinas, né, como internamente, aí vem a nasofaringe, desceu, orofaringe, mais abaixo, laringofaringe, estendendo esôfago e logo abaixo a traqueia. Então, aqui, nasofaringe, parte da faringe, orofaringe e laringofaringe. Lembra que eu falei que a junção da laringe com a faringe? Aí agora a gente vai estar vendo a laringe. Então, a laringe é um órgão curto que conecta a faringe, né? Por isso que o nome aqui, ó, nesse caso, quando fala da laringofaringe, que é a junção dos dois, conecta, fica próximo. Então, a laringe é um órgão curto que conecta a faringe com a traqueia, né? Então, laringe é um órgão curto que conecta com a faringe e em seguida com a traqueia. Ela se situa na linha mediana do pescoço. Então, vai ficar bem aqui no meio. Diante da quarta, quinta e sexta vértebra cervical. Então, por isso que a gente aprendeu lá as vértebras cervicais, torácicas e lombares. O médico, quando ele for fazer um otorrino, que faz uma cirurgia de laringe, de faringe, ele precisa saber onde está situado. Concorda?
vocês acompanhando a cirurgia também vai precisar ter essa informação. Então, a laringe é um órgão curto que vai conectar a faringe com a traqueia. Ela se situa na linha mediana do pescoço, diante da quarta, quinta e sexta vértebras cervicais. Né? Então, aqui nós temos as vértebras, ela está anterior à frente dessas vértebras. E a laringe, ela tem 3 funções. Quais são as 3 funções da laringe? Nós temos, atua como passagem para o ar durante a respiração. Então, quando eu inspiro e respiro, eu estou dando, o que é que vai dar espaço para eu respirar? A laringe. Por isso que ela tem uma função importante. Produz o som, ou seja, a voz. Por essa razão é chamada de caixa de voz. Então, vocês podem ver alguma literatura, né, aqui falando caixa de voz, órgão da caixa de voz, exemplo assim, que é a laringe, porque ela produz som. Então, essa minha voz, a da Antônia, da Lília, porque eu estou vendo o nome aqui, né, da Geila, da Jéssica, da Joyce, da Lília, do Wilson, estou quase lembrando o nome de todo mundo, né? A voz, nossas vozes são diferenciadas. A minha diferença que eu digo, tem uma diferença da minha para da Ivonete, da Antônia, da Lília, do William, né? Ou seja, porque essa laringe aqui, ela que produz som, mas cada ser humano, ele tem um tom de voz diferente. O tom, na verdade, é a altura, né? O volume que você fala. Mas, assim, como sai essa voz, cada um tem a sua, tem uma diferença, né? Fisiologicamente, todos os órgãos, eles têm uma diferença, né? Tem as mesmas características, funções, mas cada fisiológico de uma pessoa é diferente. Qual a outra função da laringe? Impede que o alimento e objetos estranhos entrem nas estruturas respiratórias, como a traqueia. Então, ela vai impedir. Quando a gente engole algo, tipo criança, qual o maior medo da gente? Que criança coloque moeda na boca, né? Que criança coloque, né, aqui a tampinha da caneta. Por quê? Porque ela pode atingir, vai direto aqui para a laringe. E aí a laringe que vai impedir essa passagem. Mas por um momento, né, quando a pessoa vai respirar, ou a criança, quando dá essa passagem, o que é que pode fazer? Descer, esse objeto descer, né? Então, de qualquer forma, a função dela é impedir que esses objetos estranhos, essa moeda, esse bocal, né, a tampa da caneta, e assim sucessivamente, qualquer outro objeto estranho que não seja alimento, que não é para ser deglutido, né? Essa faringe aqui vai impedir, tá? Mas ela já dá passagem ao ar, né? Que é quando a gente respira. Então, eu puxo o oxigênio e elimino o gás carbônico. Então, isso aqui, o que vai dar é a faringe que vai dar essa passagem. Então, as principais funções da laringe: atua como passagem do ar durante a respiração, produz o som, ou seja, a voz, e impede que o alimento e objetos estranhos entrem nas estruturas respiratórias, como a traqueia. Boa questão de prova, né? Gostei dela aqui. Não, Antônio. Vai dar para a gente colocar na prova esses slides, porque ele é pequeno. Laringe. Aí agora nós vamos dar continuidade aqui à laringe. A laringe, falta 7 minutos. A laringe desempenha função na produção do som, né? Produz o som, é uma das funções. Então, a laringe desempenha função na produção de som, que resulta na fonação. Não tem, às vezes, aquela pessoa é foém, não fala? Então, isso é uma dificuldade
ou seja, alguma interferência na estrutura anatômica da laringe. E aí ela fica meio que fluente. E quando a gente está gripado, né, tem uma infecção de garganta, pessoas que têm rinite, sinusite, quando estão no momento da crise, aí pode ter uma interferência aqui no som da voz, né, que resulta na chamada fonação. Na superfície interna, encontramos uma fenda na laringe, né, antero-posterior, denominada de vestíbulo da laringe, que possui duas pregas. Prega vestibular, que é as cordas vocais falsas, e prega vocal, que são as cordas vocais verdadeiras. Né? Então, quando a gente diz, aquele cantor vai precisar parar de cantar porque ele está tendo uma alteração nas cordas vocais, está influenciando na voz dele. Então, elas são chamadas de pregas vestibular. Só que nós temos as falsas e as pregas verdadeiras, que são as chamadas de cordas vocais verdadeiras. Então, aqui um exemplo da inspiração, que é que a laringe vai fazer. Ela abre e vai dar a passagem do ar. Na fonação, que é quando a gente tem uma crise de rinite, de sinusite, está gripado, né? Ocorre uma fonação. O que é que faz? Ela se fecha. E aí você muda o som da sua voz, que é a laringe, tá? Que a gente vai ver lá. Dá um pouquinho mais rápido para dar tempo para a gente ver como é a imagem, a gente vê depois, no ato. Aqui é ela internamente. E em seguida a gente vê a traqueia. Então, nós já falamos dos órgãos superiores, né? Fora da caixa torácica. Nós já falamos do nariz, faringe, laringe e agora nós vamos falar da traqueia. A traqueia é um tubo de 10 a 12,5 centímetros de comprimento e 2,5 centímetros de diâmetro. Constitui um tubo que faz continuação à laringe. Né? Então, nós temos faringe, laringe e traqueia. Lembra que eu mostrei a imagem aqui? Ó, traqueia. Faringe, laringe e traqueia. Tá? Ela constitui um tubo que faz continuação à laringe. Penetra no tórax, né? Ela já vai descendo e termina se bifurcando nos dois brônquios principais. Então, quando laringe, faringe, laringe, traqueia, quando chega aqui ela vai se bifurcar, né? Vai de um lado e para outro. Nessa bifurcação, que a gente já vai ver numa imagem próxima, é bifurcação que dá origem a dois brônquios principais. Ela se situa medialmente à traqueia e anteriormente ao esôfago. E apenas na sua terminação desvia ligeiramente para a direita. A gente já vai ver a imagem. O arcabouço da traqueia é constituído aproximadamente por 20 anéis cartilaginosos incompletos para trás, que são denominados de cartilagens traqueais. Internamente, a traqueia é forrada por mucosa, onde abundam glândulas e o epitélio é ciliado, facilitando a expulsão de mucosidades e corpos estranhos. Isso aqui é a traqueia anatomicamente, tá? Internamente também. Inferiormente à traqueia, abaixo da traqueia, se bifurca, dando origem a dois brônquios principais, que é os brônquios direitos e os brônquios esquerdos. Então, vamos ver aqui, traqueia. Então, tem a traqueia. Quando ela chega aqui, ela se bifurca,
lembra das duas bifurcações? E além dessas bifurcações, vai dar origem a dois brônquios, né? Brônquios lombar superior esquerdo e os brônquios lombar superior direito. E além desses brônquios, nós temos os bronquíolos. Então, nós temos parte superior do brônquios e as partes inferior dos brônquios. E temos o lobo direito e o lobo esquerdo. Então, traqueia, ela vai se bifurcar mediante anterior ao esôfago e termina em sua terminação desviando ligeiramente para a direita. O arcabouço da traqueia é constituído aproximadamente por 20 anéis cartilaginosos, né, que é o que a gente já viu, e ela se bifurca, dando origem a dois brônquios. Então, ela bifurcou, é como se ela tivesse retinha e ela se bifurca, dando origem a dois brônquios. Brônquios lombar superior esquerdo e brônquio lombar superior direito. Deixa eu ver as horas. Às 20, está na hora da chamada e verá. Vamos ver mais esse aqui, aí dá tempo para... Então, vamos falar dos brônquios. Traqueia e os brônquios. Deixa eu só ver onde está o pulmão. Aí o pulmão fica para a próxima aula, que é o que a gente vai falar de uma patologia importantíssima que vocês vão estar lidando na vida profissional de vocês. Então, os brônquios. Os brônquios principais fazem a ligação da traqueia com os pulmões. Então, ele vai ligar traqueia, ele se bifurca, né? A traqueia, no final dela, ela se bifurca, dando origem aos brônquios. E esses brônquios vão se ligar aos pulmões. São considerados o brônquio direito e outro esquerdo. Brônquio direito e brônquio esquerdo. Direito e esquerdo. A traqueia e os brônquios extrapulmonares são constituídos de anéis incompletos de cartilagem hialina, tecido fibroso, fibras musculares, mucosas e glândulas. O brônquio principal direito, porque nós temos o direito e o esquerdo, é mais vertical, ele é mais curto e mais largo do que o esquerdo. Então, o brônquio direito, né, ele é mais largo e ele é mais curto que o esquerdo. O brônquio principal direito é mais vertical, mais curto e mais largo do que a esquerda. Como a traqueia, os brônquios principais contêm anéis de cartilagens incompletas. Os brônquios principais entram nos pulmões, né, porque os brônquios ele já se liga aos pulmões, na região chamada de hilo. Ao atingir os pulmões correspondentes, ou seja, aquele que ele vai atingir, se é o direito ou o esquerdo, nesse caso aqui a gente está falando do direito, esse brônquio direito vai para o pulmão direito. Ao atingir os pulmões correspondentes, os brônquios principais subdividem-se nos brônquios lobares. Por quê? Porque quando ele chega aqui, ó, esses brônquios, ele chega aqui nos pulmões, eles é chamado de brônquios lombares, porque ele vai para um dos lobos do pulmão. Se é o pulmão direito ou se é o pulmão esquerdo. E aí ele vai ligar ao lobo superior, lobo inferior, tá, do pulmão. Os brônquios lobares subdividem-se em brônquios segmentados. Cada um desses distribuindo-se ao segmento pulmonar. Porque os pulmões ele tem os seus lobos, né? Tem um pulmão direito que a gente vai falar e o pulmão esquerdo. Então, um tem 2 lobos e outro tem 3 lobos. E aí o que vai acontecer? Esses brônquios eles vão se ligar a um pulmão específico. Se é o lobo brônquio direito, vai ligar ao pulmão direito. Se é o brônquio esquerdo, ao pulmão esquerdo e aos lobos específicos de cada pulmão.
continuando aqui, vamos finalizar os brônquios. Os brônquios dividem-se respectivamente em tubos, cada vez menores, denominados de bronquíolos. Então, aqui nós temos os brônquios, né? E em seguida vem os bronquíolos, que são menores. Os brônquios dividem-se respectivamente em tubos, cada vez menores, denominados de bronquíolos. As paredes dos bronquíolos contêm músculos lisos e não possuem cartilagens. Então, não tem a bronquite, patologia bronquite, né, que as crianças têm, as pneumonias que a gente vai falar, a tuberculose, né, tudo isso eles vai estar atingindo o órgão, o pulmão, e no caso da bronquite, vai estar atingindo os brônquios, tá? Os bronquíolos continuam a se ramificar e dão origem a minúsculos tubos denominados de alvéolos. Esses ductos terminam em estruturas microscópicas. Por que microscópica? Nós estamos falando da anatomia microscopicamente, só através de imagens, através do microscópio, com a forma de uva chamada de alvéolos. Não parece um cacho de uva? Por isso que fala em forma de uva. Os alvéolos são minúsculos sacos de ar que constituem o final das vias respiratórias. Então, nos alvéolos aqui é que finaliza as vias respiratórias. Um capilar pulmonar envolve cada alvéolo. A função dos alvéolos é trocar o oxigênio e o dióxido de carbono através da membrana capilar chamada alvéolo pulmonar. Então, o que nós vimos hoje até aqui? Na próxima aula, a gente começa com os pulmões, tá? Então, hoje nós vimos início do sistema respiratório, a função do sistema respiratório, né, que é capturar o oxigênio e eliminar o gás carbônico. Depois a gente viu o órgão, o nariz, a parte externa do nariz, a importância do nariz, né? Nós falamos sobre as cavidades nasais, a importância dos pelos, né, que vai ajudar na filtração. Falamos um pouco da anatomia do nariz, né, das coanas, do septo nasal, narina direita, narina esquerda. Depois nós falamos que esses órgãos são superiores, está fora da caixa torácica. Nós falamos da faringe, que ela é dividida em nasofaringe, orofaringe e laringofaringe. Depois nós falamos da laringe e falamos das 3 funções dela, que vai atuar na passagem do ar, produção do som e impede que alimentos estranhos passem. Em seguida nós falamos da traqueia e dos brônquios. Aí os brônquios, os bronquíolos e os alvéolos. E na próxima aula a gente inicia e finaliza respiratório falando dos pulmões. E aí quando eu finalizar aqui, que a gente finaliza na próxima aula, aí eu vou falar das patologias do sistema respiratório, que vai ser de suma importância para vocês, tanto como diagnóstico clínico como laboratorial. No caso de vocês, mais um diagnóstico clínico, tá? Mas que vocês vão precisar também de um diagnóstico laboratorial. Prontinho. Ivonete, Débora, Lília, Jéssica, Antônia, Aparecida, Gisele, Geila, só vocês? Apareça, Aparecida, Antônia, Gisele. Tranquilo da aula, gente, de hoje? Deu para entender direitinho o que foi passado? Esse sistema... Oi, Débora. Gisele.
o sistema respiratório ele vai cair na prova também, mas só a parte do slide. Eu não vou colocar para vocês tirarem xerox, não, porque como a gente já vai começar na semana de prova, para não ficar muito material, tá? Então, eu já vou até preparar a prova, aí vai ser o início da anatomia, que foi aquela apostila e os slides, sistema circulatório, né, um pouco de articulação, e o respiratório. Fecha o assunto para a nossa prova. Não vou passar a data hoje, porque a coordenação tem que fazer o calendário de todos os professores. Mas eu creio que na terça a Priscila já passa, tá bom? Então, recapitulando para não esquecer, para a prova vai ser o slide da primeira aula, que a gente fala lá da introdução à anatomia e sistema esquelético, material que foi tirado xerox aqui na escola, que é sistema esquelético e a introdução à anatomia, e esse slide de sistema respiratório. E finish, tá? Para a prova de anatomia. Como a gente conversou lá, aquele cuidado para não estudar de última hora. Antes da prova, uma aula antes da prova, a gente vai fazer uma revisão, uma aula de revisão, tá bom? Mas para a gente fazer essa aula de revisão, eu necessito que vocês já vão estudando, fazendo o esqueminha igual a colega fez, né? Cada capítulo, leia, entenda, depois faça um resumo, faça as próprias questões de vocês com as respostas, porque quando a gente for para a revisão, a gente vai estar o quê? Revisando o que vocês estudaram. E o que eu falei aqui, tá bom? Só me dê um minutinho que eu vou pegar a pasta para chamar. Alguém quer falar alguma coisa? Deixa eu liberar o microfone. Lília. Professora? Oi. Eu fui lá na escola e então, só tinha o sistema esquelético mesmo. Tem que ter quem está falando? É Aparecida. Oi, Aparecida. Isso. Não, tem 3 apostilas. Só um minutinho, tá, Antônia? Tem 3 apostilas. Eu fui lá, eles me deram só o sistema esquelético. Porque tem a de introdução à anatomia. Quem tem a apostila aí das colegas? Mostra aí, Antônia, as 3, para ver se é essa que a Aparecida tirou. Só um minutinho, Aparecida. Qual que você está aí, Cida? Me mostra. Isso, são as 3. Ela é introdução à anatomia, sistema esquelético e articulação. Isso, obrigada, Ivanete. Deixa eu liberar aqui o seu... Você só tirou uma, então, Cida? Só lidero essa? Aparecida? Eu pedi as xerox, né? Da professora Patrícia. Aí, eles me deram só essa. Só da esquelética. Porque tem sistema esquelético, mas tem a introdução à anatomia, que é aquela que fala as posições. Vista anterior, vista posterior e articulação. São 3, que dá R$5. Eu acho que são 25 páginas. Essa sua vai de que página a que página, Aparecida? Não, tá faltando o início, a introdução. A articulação nem tanto, porque a articulação só foi para completar assunto, tá, Aparecida? Mas introdução, a anatomia você vai precisar tirar. É o início, tá? Aí deixa para você passar aqui durante a semana, ou se você passar aqui por perto amanhã. Mas quando eu sair daqui, eu já vou pedir a Jéssica para conferir se tá as 3 lá. Tá bom? Agora acho que eu vou só na terça-feira na aula, porque eu moro em Montevidéu. Não, sem problema. Tá bom? Vocês vão ter prática terça aqui na escola?
É com quem? Solange? Tá. Então, eu vou ver. Então, a gente não vai ter aula, né? Vou ver isso lá agora. Oi, Antônio, você ia falando. Meu sonho. Meu nome é Ivonete. A Antônia é a outra amiga. Desculpe, Ivonete. Não, eu lembro o seu nome, é o cansaço já. Tem nada não. Tem nada não. Sim. Não, professor, eu só perguntei sobre essa secreção que a gente Esses ossos? tem na testa e nas bochechas. Então, a gente nunca pode ficar sem essa secreção. Eu não, qual secreção que você fala? Internamente que a gente fica... Ivonete? Qual secreção você fala? Coriza? E é porque no caso da coriza, aquelas secreções que a gente tem, vai depender. Se você tem sinusite, se você tem um processo alérgico, se você está gripado, essa mucosa ela vai ser mais atingida, né? Porque você vê, se a gente pegar um cotonetezinho, uma vez ou outra, o nariz da gente, você vai ver que o cotonete vai ficar umedecido. É o que? A proteção. As mucosas, elas são umedecidas, lembra que a gente viu? Então, essas secreções fazem parte. Mas quando ela começa, como a gente fala, escorrer, descer, é porque algo está acontecendo. Ou é um próximo, tudo que termina em ite, renite, sinusite, é inflamação. Então, no caso da renite, sinusite, que é a inflamação dos seios, aí atinge essa mucosa. Então, de tanto você espirrar, tanto você passar a mão, aí o que acontece? Ela fica mais úmida e você começa a ter uma secreção maior. Mas existe uma umidificação, né? Uma secreção que ela faz parte da mucosa. E quando filtra, principalmente pelos pelos que a gente inala, e aí juntamente com os pelos, nesses pelos da filtração, quando ela vai seguindo para faringe, laringe, ela é umidificada. Então, quando tem qualquer processo inflamatório, ela acentua, tá? Por isso, quando a gente está corizando, fala, eu estou corizando, principalmente quem tem rinite ou sinusite, se alguém tem, isso é mais constante. Vou pegar a pasta de vocês que não trouxeram aqui, tá bom? Oi, Jéssica. Voltei. Aparecida? Tá as 3 a
respiratório, tá? Tá as 3 apostilas. Tem o sistema esquelético que você tirou, articulação e introdução à anatomia humana. Ela conferiu. Aí quando você chegar, você vai pedir as outras, você traz essa aí e fala que você quer as outras 2 que ficou faltando. Só para ela ver, tá? Vamos à chamada. Eu vou primeiro chamando por aqui. Adenilson. Tá aí. Antônia. Vai falando para mim no chat, tá? Depois. Antônia, você tá aí? Aparecida presente. Caroline Bueno. Cleide. Débora tá aí. Geila. Gisele. Geila, por quê? Gisele tá aí? Ivonete. Jéssica. Presente. Juliana. Lídia. Lídia tá presente? Lídia tá. E a Lídia? Colocou presente para mim, professora? Vai sair de lá? Gisele, coloquei presente. Desistiu? Colocou para mim, Jéssica? Não, Jéssica para ele também mais 3. coloquei. Colocou Joyce, pra mim? tá presente? Vou lá no chat, tá? Colocou presença para mim, professora? Oi, Gisele. Sim, a gente vai falar das pneumonias, tá? A gente vai falar da tuberculose, quais são as patologias que afetam o sistema respiratório. Nós vamos falar de tuberculose, dar exemplo, de pneumonia, falar de bronquite. Gisele está aqui. No chat aqui, quem falta? Ó. Adenilson está aí. O Wilson, ele já tinha dito que ele ia precisar faltar. Antônia. Antônia está presente. Se tiver, responde no chat, por favor. Eu acho que ela está presente, só que ela mexe com bar, restaurante. Ela deve ter dado uma escapulidinha. Oi, Ivonete. Pode falar, Ivonete. A Antônia, ela deve ter dado uma escapulidinha, porque ela mexe com restaurante. Ah, tá. Adenilson não está. Já vou começar a colocar a pauta. Antônia. Caroline. O Adenilson, acho que ele já parou de estudar, professora. Eu coloquei falta aqui até ele tirar o nome. Cleide. Débora, coloquei. Geila, Gisele, Ivonete, Jéssica, Joyce. Joyce não apareceu hoje. Joyce, você... Professora, aí é 5,50 cada apostila? 5,50, né, gente? Quem tirou? 5,50 tudo. 5,50 todos. Como você já tirou uma, Cida, Aparecida, aí só tem o restante para você pagar, tá? Mas é 5,50 as 3. Jéssica, já coloquei presente. Joyce não está, né? Vou colocar a falta. Juliana. Juliana, acho que é aquela que... Juliana, só vi na prática. Lídia Coelho. Lídia também não está. Maine. Maine falou que ia assistir a aula hoje, não apareceu aqui. E Thaís. Olha, só repetindo, só está presente a Aparecida, Débora, Geila, Gisele, Ivonete, Jéssica e Lília Duarte.
Gisele, você colocou que pneumonia era para falar a respeito da patologia, da doença? Se for isso, a gente vai falar na próxima aula, tá? Quando eu começar a falar dos pulmões, finalizar os slides, aí, Gisele, a gente vai estar falando da pneumonia, tuberculose e da bronquite. Tá bom? Alguma pergunta, gente? Ou eu já posso liberar vocês para o final de semana? Tudo tranquilo, Aparecida? Só tirar as apostilas. Débora, tudo bem? Lília, Gisele? Ok. Ok. Leila? Gisele, Geila, Ivonete? Débora já tirou as apostilas. Pronto. Então, vocês estão lá no grupo. Eu mandei para o e-mail também. Não sei se vocês estão tendo esse acesso ao e-mail. O sistema respiratório para o grupo. Então, o sistema respiratório também vai cair na prova, mas só os slides, tá? Aí, na próxima aula, a gente finaliza e fala das patologias respiratórias. Nós vamos falar de 3 importantes que vocês vão lidar. Tanto em UTI como em berçários, né, que é a tuberculose, pneumonia e bronquite. A tuberculose nem tanto, mas pneumonia vai estar assim, né? O que a gente mais vê hoje, crianças, vocês não estão vendo, a gente vai estar falando do diagnóstico laboratorial e clínico delas e falar da patologia em si, para finalizar o sistema respiratório. Então, boa noite. Bom final de semana, fique com Deus, se cuide e vão estudando, tá? Não deixe para de última hora, não, porque tem as outras professoras. E vou confirmar agora com Priscila se a gente vai ter aula terça ou não, mas se vai ter aula da professora Solange de prática, então vocês não vão ter aula comigo. Aí eu vou ver também com ela a questão da prova, porque vai ter que ter essa aula de revisão, tá bom? Beijo. Okay. Boa noite. Abraço para todos. Tchau. Os parabéns da Ivonete, tá? Agora não, Ivonete. Hoje é aniversário da nossa colega. Vamos lá? Parabéns pra você. Me ajuda a cantar. Nessa data, muita felicidade, muito vida. Ivonete! Que Deus te ilumine, Ivonete, te dê muita paz, luz, sabedoria. A gente esqueceu da última parte. E a última parte é assim, ó. Que Deus lhe dê muita saúde e paz. E que os anjos digam amém. Parabéns para você. Parabéns para você. Seu aniversário. Parabéns, Ivonete. Deus te ilumine. Amém. Terça-feira nós vamos lanchar todo mundo junto. Vou tentar passar. Beijos. Tchau. Tchau. Tchau, meninos. As outras também, não só aniversariantes. Tchau, tchau. Tchau. Débora, tchau.